Olha só, o lugar mais badalado do mundo na época de 1850 era nada mais, nada menos que Paris. Isso mesmo. Lá em Paris, se você acha que hoje em dia a galera inventa moda com o trend lá do TikTok, é porque não viu o que rolava nos salões franceses naquele tempo. Imagina a cena então, a elite parisiense vestida com aquelas roupas, né, super pesadas e elegantes, se reunindo em volta de uma mesa de madeira pesada. É tipo essas de sala de jantar. E esperando a mesa dançar. É isso mesmo que você ouviu, eles esperavam a mesa dançar. E não era truque de mágica barato de rua, não. Era a diversão oficial da alta sociedade lá de Paris naquela época. Eles chamavam isso de mesas giratórias. O negócio era tão doido que as mesas não só giravam, elas davam pulinhos, elas batiam nos pés, os pés delas no chão, né? E, pasme, pareciam até responder perguntas. Que loucura, né? Mas o povo ficava de cara e a moda pegou geral. Vem comigo para entender um pouco desse contexto. O mundo estava mudando rápido, né? A ciência estava bombando, mas o mistério do que rola depois que a gente bate as botas sempre foi o maior ponto de interrogação da humanidade, né? Para onde eu vou depois que eu passar para outra dimensão? Daí, do nada, surge esse fenômeno. No começo todo mundo achava que era só uma brincadeirinha boba, tipo um entretenimento para passar o tempo depois do jantar, regado aí a muito vinho e conversa fiada. E as pessoas sentavam, colocavam as mãos sobre a mesa e, depois de um tempo, a madeira começava a estalar e se mexer. A galera ficou louca, né? Rolava de tudo, desde quem achava que era eletricidade animal ou magnetismo, até quem já estava gritando que eram os mortos querendo bater um papo. Pois é, e foi nesse cenário caótico que entrou um cara chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. O nome é bem difícil, mas ele era um professor super respeitado, discípulo do cara que revolucionou a educação, o Pestalozzi. O Rivail era o oposto de alguém místico ou que acredita em qualquer coisa. O cara era um cientista mesmo, racional até o último fio de cabelo. Mas quando falaram para ele que as mesas estavam dando um show, né, estavam dando conselhos, contando piada, ele soltou vocês estão malucos, né? Ele não engoliu de primeira essa história nem de jeito nenhum, né? Para ele era óbvio que tinha algum truque ou que as pessoas estavam empurrando o móvel sem querer. Nem pensar que ele ia aceitar isso sem investigar. Só que Rivail era curioso de verdade, então ele decidiu dar uma olhada nisso de perto em 1854. Ele pensou, beleza, se tem alguma coisa rolando, eu vou descobrir esse truque. Mas é aí que a coisa fica séria. Ele começou a observar que as mesas respondiam de um jeito muito inteligente. É tipo uma pergunta que você fazia de algo complexo e a mesa batia o pé 3 vezes para um sim ou 2 para não, ou até usava um alfabeto improvisado para ditar frases inteiras, igual aquele joguinho do Jumanji. E daí deu um nó na cabeça do professor, né? Ele sacou uma lógica que é o checkmate da história. Se a mesa não tem cérebro, nervos nem inteligência, como é que ela está respondendo coisas que nem as pessoas ali sabiam? Um efeito inteligente precisa ter uma causa inteligente. Então pensa só na lógica do cara. Ele percebeu que a mesa era só um instrumento, né? Era tipo um canalizador, tipo um teclado de computador hoje em dia. O que importava era o que estava digitando. Aí o bicho pegou, né? O Rivail, que depois adotou o pseudônimo de Allan Kardec, que ele descobriu ser o nome de uma vida passada como um druida, mas isso é outra história, começou a organizar essa bagunça. Ele pegou cadernos e mais cadernos de mensagens que vinham dessas sessões, não só de Paris, mas no mundo todo. E ele comparava as respostas para ver se faziam sentido. Se 10 mesas em cidades diferentes falassem a mesma coisa sobre um tema profundo, ele anotava. Então ele usou um método científico para estudar o invisível, e foi daí que em 1857 ele publicou o nada mais nada menos o famoso livro O Livro dos Espíritos. O que era uma brincadeira de salão, uma diversão de gente rica, entediada, se transformou então em uma filosofia, uma ideologia que mudou o jeito de muita gente ver a vida e a morte, né? Mas não pense que foi fácil, não. Tinha muita fraude, sim. Tinha gente que usava a mola do sapato para fazer o barulho da batida, tinha gente que empurrava a mesa com o joelho, então não dava. Kardec sabia disso e limpou o terreno. Ele focou
no que não dava para explicar pela física comum. E o que mais deixava a galera de queixo caído era a precisão das informações. Imagina você perguntar o nome do seu tataravô, que ninguém ali conhecia, e a mesa soletrar certinho, para deixar qualquer um bem perturbado, né? Hoje a gente olha para trás e acha engraçado imaginar um monte de marmanjo de cartola esperando uma mesa de mogno girar, mas a verdade é que essas mesas giratórias foram o pontapé inicial para uma discussão gigante sobre a consciência humana. E de certa forma, né, elas foram o ruído que chamou atenção para algo que o pessoal da época não conseguia ver direito, né? Muita gente na época ficou de cara, outros acharam que era coisa ruim e outros simplesmente ignoraram o fato. Mas a questão é que o barulho daquelas batidas na maneira ecoou tanto que a gente está aqui falando disso até hoje, né? Mais de 160 anos depois. Bom, Kardec não parou por aí, ele percebeu que as mesas eram só o começo, uma fase infantil do fenômeno. Depois a coisa evoluiu para a escrita direta, para a psicografia e outras formas de comunicação mais rápidas, né? Instituindo então a tão famosa ideologia espírita. Mas as mesas foram um marketing perfeito, não? Elas chocaram a sociedade e forçaram a galera a pensar fora da caixa. Foi um fenômeno global, de Nova York a São Paulo, o assunto era o mesmo, era o viral daquela época, daquela geração lá, sobre as mesas giratórias. Agora para pensar um pouquinho, se você estivesse lá naquele salão chique vendo uma mesa de 50 quilos flutuar na sua frente sem nenhum fio, você ia achar isso que era o quê, né? Você ia pensar, o que é isso? Truque de ilusionista ou alguém do além mandando um moi? Muita gente diz que hoje a gente é muito moderno para aceitar essas coisas, mas e se as mesas de hoje forem outras que a gente ainda não entende? A curiosidade é o que move o mundo, e o Kardec foi o cara que teve a manha, né, de transformar o espanto em conhecimento organizado. Então, ficou curioso com essa história? Dá uma pesquisada mais sobre os primeiros experimentos do Allan Kardec e como foram feitas essas sessões das mesas giratórias. Tem muito relato de jornal da época que é de cair o queixo. E me diz uma coisa, você teria coragem de participar de uma sessão dessas? Ou ia sair correndo no primeiro estalo da madeira? O que você faria se estivesse naquele lugar, hein? A gente gosta de achar que sabe tudo, mas o mundo é muito mais doido do que parece, né? Então vai lá, dá uma olhada, pesquisa e depois me conta se você não vai passar a olhar para sua mesa de jantar aí de um jeito diferente à noite. Beleza? Obrigado pela sua conexão. Eu sou André Wormsbecker e esse foi mais um editorial Quantum Docs. Continue conectado aqui com a gente nas nossas redes sociais @Quantum Docs. E se quiser conhecer mais sobre esses assuntos, acesse lá o nosso canal de estudos, que é o estudos.quantumdocs.space. Beleza? Obrigado pela sua conexão, obrigado pela nossa audiência aqui no Brasil, Estados Unidos, Europa e África. E até mais!